Olá, amados! Então vamos seguir esse segundo vídeo falando do equilíbrio e retornando um pouquinho à aula anterior que falava sobre a atitude humana. Então, a atitude humana, ela é exercida também de diversas formas. Ela, a partir da posição que é adotada através da atitude humana, eu também posso estar avaliando a personalidade do indivíduo, assim como ele retrata a posição, ele retrata a subjetividade, que é a única característica própria de cada indivíduo. Então, através de uma determinada posição em pé, por exemplo, o indivíduo faz uma inclinação do tronco, baixa a cervical, faz uma rotação interna do ombro, então está muito relacionado também, podendo estar relacionado com o seu estado emocional e não só em relação aos segmentos corporais. E quando eu falo de atividade humana que envolve uma atitude humana e vai variar em relação às posições, eu penso em instrumentos ou ferramentas. Ferramentas pode ser também, a gente trabalha de forma que são signos. Então eu penso em dois momentos: o uso de instrumentos e o uso de signos, que são na realidade as ferramentas. Entretanto, o que eu penso é que esses instrumentos e signos são coisas diferentes. Os instrumentos, eles influenciam a ação humana sobre a atividade e são externamente orientados. Já os signos, eles não modificam em nada o objeto da atividade. Ok? Então, como assim? Eu tenho um instrumento. Que tipo de instrumento eu posso trabalhar aqui? Então, nesse momento, nós vamos falar da importância do brincar. Um exemplo é o brincar. Então, o brincar ele é importante para o desenvolvimento infantil, a partir do momento que reside no fato de que a atividade ela contribui para a mudança da relação da criança com qualquer objeto. Então, a criança, ela vê um objeto, mas ela pode agir de maneira diferente em relação ao que ela vê. Assim, ela vai alcançar uma condição que começa a agir independente daquilo que ela vê. Vamos partir aqui. Então, nesse slide, ele fala sobre a postura. Olha só, que exemplo bem legal aqui. A postura é uma atividade reflexo do corpo em relação ao espaço. Então, foi isso que eu retratei no slide anterior, que a criança ela alcança uma condição. Então, a partir dessa condição que ela alcança, ela começa a agir, independente, às vezes, daquilo que ela não vê, ou então, daquilo que ela vê. Então, ela é uma atividade reflexa do corpo. Olha só essa brincadeira. Então, aqui a criança ela vai agir de acordo com o que ela vê. Existe um indivíduo que dá um comando verbal, vivo. Então, ela toma uma atitude. Morto, ela já vai adotar uma outra atitude. Então, vivo, ela adota uma atitude em pé, uma posição em pé. Morto, ela já adota outro tipo de atitude, outro tipo de atividade humana. Então, quero frisar aqui para vocês a importância do brincar. Então, a criança pode dar outros sentidos ao objeto e também aos jogos, seja a partir de sua própria ação ou então da sua imaginação. Seja em relação a algum drama, às vezes você monta um drama para essa criança com os amigos, então ela começa a dar um novo sentido e compartilha com essas crianças de forma diferente. Então, o equilíbrio ele parte de alguns reflexos que podem intervir no equilíbrio. Os músculos são os reflexos musculares, o próprio segmento corporal tem que estar de forma havendo uma dissociação dos segmentos corporais, tem que estar de forma harmônica. Então, o corpo como um todo, ele interfere no equilíbrio. Então, eu falei no slide anterior que é um reflexo da ação do próprio corpo. E esse reflexo também vai depender de uma atitude de postural tônica, podendo ser adotar algumas posturas que nós vamos ver um pouquinho na frente em relação à flexão ou extensão. Então, a criança, antes de alcançar o equilíbrio,
nós sabemos que ela adota várias posturas. Então, a criança, quando ela nasce, ela apresenta uma postura flexora. O tônus, ele apresenta um aumento do tônus muscular que nós chamamos de uma hipertonia fisiológica. Então, tem uma posturazinha flexora. Depois, essa criança vai vencendo a força da gravidade, fica de barriguinha para baixo, adota a postura de gatas, ou que a gente chama do engatinhar, para depois ela ficar ajoelhada, semi-ajoelhada, em pé. Então, ela vai agindo em relação ao meio, vencendo a força da gravidade, então ela reage de maneira reflexa aos múltiplos estímulos do meio. Então, os estímulos do meio contribuem para a variação das posturas. Consequentemente, nós temos um equilíbrio satisfatório. Então, a postura, a parte mais estrutural de uma postura, ela se encontra sim no tônus muscular. Então, precisamos, para manter uma postura adequada, harmônica, precisamos dos músculos, precisamos um tônus adequado em relação ao sistema muscular. Então, nós podemos dizer que é a base da postura, é o tônus muscular. Então, ele é uma das estruturas importantíssimas para que a postura seja adotada e consigamos um equilíbrio satisfatório. Então, vamos aqui para o próximo. Então, a postura é a posição que o corpo assume em relação ao espaço. Então, que corpo é esse? Então, nosso corpo tem várias estruturas anatômicas. Nosso corpo apresenta as vértebras. O nosso corpo apresenta articulações, que são as junturas, que junta um osso com o outro. E a parte muscular. Então, nós temos o sistema do aparelho locomotor. Então, a postura precisa do aparelho locomotor, precisa das estruturas anatômicas adequadas, agindo de forma equilibrada, harmônica, em suas devidas posições, para que ocorra também uma postura satisfatória e consigamos um equilíbrio harmônico. Então, a postura. Quando nós falamos de postura, nós pensamos em dois conceitos, tanto o dinâmico como o estático. Aqui é um conceito dinâmico e não estático. Então, resumindo, a postura, ela é um conceito muito amplo. Nós, quando pensamos em postura, a partir de agora, nós vamos pensar em algo dinâmico, pois o corpo raramente permanece parado durante um intervalo de tempo, sem realizar uma variedade de movimentos. Então, postura é algo dinâmico e não estático. Porém, existe postura estática, como também existe postura dinâmica. Uma postura inadequada está relacionada a quê, professora? Pode ser, sim, um excesso de tensão. Essa tensão, ela pode ser muscular, relacionada com o sistema muscular. Essas crianças que hoje só ficam sentadinhas, usando um tablet. Então, pode, sim, haver uma excessiva tensão. E essa tensão vai fazer o quê? Aumento do trabalho neuromuscular. Como assim? Vai aumentar as contrações musculares. Então, vai haver encurtamento muscular. E isso vai dificultar a transmissão e informação do impulso nervoso. Então, eu vou ter uma postura inadequada. Então, as variações de posturas vai estar relacionada com o quê? Com as mudanças corporais. Nós vimos aí que na brincadeira a criança ela vai adotar ações de acordo também com sua imaginação, de acordo com os sentidos dos objetos, dos jogos. Então, elas vão estabelecer novos sentidos, compartilhar desses sentidos, e aí sim vai ter um significado de ação, e isso vai alterar as mudanças corporais. E, consequentemente, altera as mudanças no segmento e está associado ao período de crescimento. O período que a criança vai crescendo, vai havendo desenvolvimento infantil. Ao mesmo tempo que ocorre o desenvolvimento infantil, vai também mudando. A atitude ela vai contribuir
para as mudanças em relação da criança com o objeto. Então, o equilíbrio é considerado como estado de um corpo quando forças distintas que atuam sobre ele se compensam e anulam mutuamente. A postura ideal é aquela onde a atividade muscular tem que ser mínima para manter o corpo em estado de equilíbrio. Então, menor gasto energético, o equilíbrio satisfatório. Então, transformações músculo-esquelético. Então, só para reforçar para vocês é que a criança, ela desenvolve, durante o seu desenvolvimento infantil, ela vai modificando de fase, vai passando por várias fases, e a primeira fase dessa criança, ela adota uma postura flexora, o RN, tá dentro da vida intrauterina, ele adota a postura flexora, então, cervicalzinha é flexionada, membro superior flexionado, tronco, membro inferior, então, quando nasce, também adota uma postura flexora. Então, no decorrer do desenvolvimento infantil, essa postura vai sofrendo um processo de transformação músculo-esquelético, dando origem às posturas extensora. E para que a postura extensora seja adotada, vai ter que haver alguma modificação em relação à postura vertical. Então, vai haver extensão da pelve, extensão da articulação do joelho, e nós vamos ver também outras articulações. Essa parte de movimentos, eu acredito que vocês já viram a disciplina de cinésio, e vocês vão se aprofundar mais nessa disciplina. Então, o equilíbrio. Quais são as alterações que influenciam na variação do equilíbrio? O peso. Consequentemente, com certeza, o peso é uma dessas alterações. Então, o peso é o que sustenta, assim, a nossa base de apoio dos pés. Então, a condição ideal para o movimento, sabendo que requer o mínimo de energia tônica. Outras alterações também que podem levar um desequilíbrio no início, é uma criança que está no processo de transformação musculoesquelética da postura flexora para extensora. Então, está passando por alterações musculoesqueléticas. Essa criança, quando ela começa, ela está em flexão, deitadinha, barriguinha para cima, na postura dorsal, que é a postura de supinação. Então, quando ela começa a adotar a postura de prono, ela vai adquirindo, mudando essa postura flexora para uma postura extensora. Estende membro superior, estende membro inferior. Então, essas mudanças de posturas podem levar a alterações do equilíbrio. Então, a criança, quando começa a andar, vocês visualizam que ela aumenta a base dos pés, né? Aumenta a base de apoio dos pés. Então, passa por um processo de desequilíbrio, de alteração, porque está havendo alterações músculos esqueléticos. Então, aí, posteriormente, a marcha da criança vai ser influenciada por uma maturação cerebral, um desenvolvimento de regiões cerebrais. As funções cerebelares estão responsáveis pelo equilíbrio, pela coordenação. Então, todas essas funções estão envolvidas no processo de equilíbrio, consequentemente, de uma marcha adequada. Então, o equilíbrio ele requer uma posição vertical, um alinhamento da cabeça. E quem são responsáveis? Então, no slide anterior, nós vimos as funções cerebrais, cerebelares, contribuem, né, para o equilíbrio, consequentemente, teremos uma marcha satisfatória. Então, o equilíbrio, ela é sim uma atividade reflexa, é uma ação do corpo que reage aos estímulos externos e é a base do controle postural, né, para que nós possamos ter um equilíbrio harmônico satisfatório. Então, tônus postural é o resultado de um conjunto de reações de equilíbrio e de manutenção de atitude, e isso, ele contribui para a execução das ações motrizes. Então, o que nós temos? Que o ajuste postural, as transformações musculoesqueléticas, as modificações e manutenção do tônus muscular, eles são referências para que tenha um resultado, nós vamos ter um resultado de reação, de equilíbrio,
e depois manutenção de atitude, que vai contribuir para as ações que nós chamamos de ações motrizes. Então, gente, eu vou só voltar aqui desse último e falar para vocês, finalizando aí, a questão da brincadeira. O brincar quando envolve a questão do equilíbrio. Então, as realizações de brincadeiras satisfatórias, elas são elementos, né, que vão contribuir para um desenvolvimento infantil, no qual as crianças elas vão ter prazeres na realização dessas ações. Umas crianças serão mais intensas em relação às brincadeiras, outras já são de forma mais demorada, elas demoram para interagir com o objeto. Mas o brincar, ele é um dos fundamentais instrumentos para o desenvolvimento infantil. É através do brincar que também nós vamos conseguir um equilíbrio, vamos conseguir as transformações musculoesqueléticas, vamos ter a manutenção de uma atitude e, consequentemente, vamos trabalhar a execução das ações motoras, das ações motrizes. Finalizamos agora essa apresentação.